amiga da Web Rádio Esperança Alvorada, muito obrigado pela sua audiência. Você que está assistindo o nosso PG de Oração Entre Amigos através do YouTube, eu peço para você dar o seu like, eu peço para você se inscrever. Primeiro se inscreva, né? Depois dá o seu like e ativa o sininho, que toda segunda-feira tem vídeo novo, tá, gente? Tiago Botelho, querido, é com você a oração inicial. Deus te abençoe, Deus te guie. Amém. Nessa noite, querido. Amém. Querido Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por esse PG, obrigado porque nós podemos estar unidos, mesmo estando distantes, por meio da tecnologia. Abençoa esse PG, abençoa a nossa noite, guia as minhas palavras, toca no coração dos irmãos, visita aqueles que precisam da tua mão nesse momento e te pedimos que o Senhor fique conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Posso começar? Com você a bola. Amém. Então, primeiramente deixa eu me apresentar, né? O Alessandro já falou, sou Tiago Botelho, eu tenho 33 anos, eu sou casado com a prima do Alessandro, com a Juliana, e me batizei na Igreja Adventista em 2015, ou seja, 5 anos, né? Mas não sou cristão convertido somente há 5 anos. Eu era de uma outra igreja anteriormente, que ao longo aqui do que eu quero conversar com vocês hoje, vocês vão perceber que eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí o Alessandro me pediu, né, cara, vamos lá, vamos conversar, o nosso PG é muito bacana e tal. E eu orei a Deus pedindo direção de que palavra, né, trazer. E aí eu queria compartilhar com vocês uma coisa que Deus fala ao meu coração já faz algum tempo, que é sobre essa ideia de uma oração sem clichê, né? Vamos dizer assim, uma oração sem nada que atrapalhe, sem muitos dedos, ou seja, uma oração de filho mesmo, sabe? Aquela oração onde você tem intimidade real com o Pai. E aí eu me deparei com uma frase de Martim Lutero que eu achei muito interessante, que ele diz assim: a oração é o suor da alma. E eu gosto muito dessa frase porque ela expressa bem como deve ser, ou como deveria ser, né, a vida de oração de nós cristãos, né? Ou seja, uma vida de esforço, uma vida de suor. Porque a gente fica suado quando faz exercício, quando se esforça, quando pratica alguma coisa que leve a gente a suar. E a oração, ela deveria ser assim, um esforço diário nosso. Porque é o que eu sempre digo para todos os meus amigos. Eu tenho também um PG, né? Todas as pessoas que a gente, ao longo desses anos aí, tem ajudado a caminhar com Cristo, que a nossa inclinação humana nunca nos levará a ter prazer sempre e instantâneo em orar. Ou seja, orar é algo que a gente precisa todos os dias exercer com muita vontade, com muito esforço. É por isso que eu acho muito legal essa palavra, essa frase de Lutero que diz que a oração é o suor da alma. Como eu falei para vocês, eu não nasci num lar adventista. Me converti a Jesus Cristo aos 22 anos de idade, né, em uma igreja pentecostal, na verdade, neopentecostal aqui em Manaus, onde eu fiquei 8 anos lá. E aí, em 2015, após um estudo do livro de Daniel, eu acabei decidindo me tornar adventista e fui batizado. E eu sempre conversava, Alessandro, Osíris e os demais que estão aqui, com um pastor, né? O meu pastor, meu primeiro pastor na igreja adventista, o pastor Carlos André, que inclusive hoje está morando lá no Canadá, que como era essa questão de ter uma vida de oração, porque ele achava muito legal que o nosso grupo, né? Nossa célula, que era como a gente chamava na antiga igreja, que é o PG, né? A gente envolvia muito as pessoas, estimulava muito as pessoas a terem uma vida de oração. E a gente conversava muito sobre isso, né? E ele dizia que a gente precisava levar esse estímulo, essa coisa também aos irmãos da nossa igreja adventista. Porque, assim, tem muita heresia, tá? Em igreja neopentecostal, mas uma coisa que nós precisamos aprender com eles, sem dúvida nenhuma, é ter esse compromisso de uma vida de oração. Porque pensa num povo que ora mesmo, para e vai orar. E aqui a pergunta inevitável hoje da nossa reflexão do PG é: quem é aqui que está satisfeito com a sua vida de oração? Né? Quem aqui poderia levantar a mão assim e dizer: eu estou extremamente satisfeito, eu oro bastante,
Eu acho que Deus, inclusive, fica até um pouco chateado de tanto que eu chamo ele durante. Eu acho que ninguém, né? Acho que todo mundo se sente aí em um débito com Deus com relação a uma vida de oração. E, como eu falei no início, uma vida de oração é uma vida de esforço, é uma vida de decisão. Mas uma vida de oração é aquela oração de verdade, tá? Quando eu falo de oração, eu falo aquela oração de verdade, aquela que você se desprende, aquela que você se conecta, aquela que nada tira a sua atenção. Não aquela oração que muitas vezes a gente faz antes de dormir, depois de um dia corrido, já com bastante sono, e apenas ali fala rapidinho meias palavras para Deus e vai dormir. Eu falo de uma vida de oração mesmo, de ter constância. E é disso que eu quero conversar hoje com vocês. Falar de oração parece um tanto quanto algo batido, né? Mas eu vinha conversando com Deus esses dias e tentei pegar 2 exemplos bíblicos da importância desse compromisso com Deus de oração, né? Desse compromisso de ter uma vida de oração e de suar a alma, como dizia Lutero, né? De se esforçar para estar em comunhão com Deus. E o primeiro relato bíblico que eu me lembro e que me veio à mente é Daniel 6, né? A história de Daniel na cova dos leões. Obviamente todo mundo conhece e sabe o milagre que Deus operou na vida de Daniel ali, quando ele foi colocado naquela cova junto com os leões. E eu acho que todo mundo se lembra disso, né? Até mesmo quem não é tão íntimo da Sagrada Escritura conhece essa história de Daniel. Mas o que eu acho mais interessante de todo o contexto dessa história de Daniel está lá no verso 10, que é quando a Bíblia diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, eu estou lendo na nova versão internacional, tá? Daniel 6, verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Osíris, Emília, Alessandro e todos os demais irmãos que estão aqui. Eu sou apaixonado pela Bíblia, porque a Bíblia ela traz detalhes assim que se a gente não prestar atenção, a gente perde o fio da meada. E nessa palavra aqui tem um detalhe que para mim é extremamente importante. Quando ele diz que Daniel chegou em casa e foi para o seu quarto, que era no andar de cima. E ele fez ali o que fazia todos os dias, 3 vezes por dia, que era orar em direção a Jerusalém. O contexto da história de Daniel 6 todo mundo sabe. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, com inveja de Daniel, foram até o rei e disseram assim: olha, emite um decreto para que nos próximos meses ninguém possa orar ao seu Deus, somente a ti, ó rei Dário. E Dário foi convencido e deu o decreto, né? E obviamente Daniel não cumpriu. Agora pensa comigo, irmãos. Daniel sabia que ele não iria cumprir porque ele era alguém fiel a Deus. E ao mesmo tempo que ele sabia que ele não iria cumprir, ele tinha convicção de que aqueles homens que não gostavam dele iriam fazer de tudo para pegá-lo e entregá-lo ao rei. Mas uma oração verdadeira, uma vida de oração como Daniel tinha, como a Bíblia relata, é uma vida de oração de entrega. Daniel chegou na sua casa, foi para o segundo andar da casa, e ele estava tão conectado com Deus, Alessandro, ele estava tão cheio ali de amor, de entrega, ele estava tão, assim, com o Wi-Fi dele bem carregado com Deus, que os homens entraram na casa e ele não percebeu. Porque pensa, é natural de qualquer pessoa que está em risco, se houve um barulho, se houve alguma coisa, a pessoa se assusta. Mas a Bíblia relata que os homens viram e pegaram Daniel no flagra, podemos dizer assim, orando a Deus na sua casa. Daniel não ouviu aqueles homens entrando na casa dele, porque ele estava muito mais interessado em estar com Deus e ouvir a Deus durante seu momento de oração.
E é dessa oração que eu gostaria de falar hoje. É desse compromisso de oração que eu gostaria de falar hoje. Eu acho, como eu falei agora há pouco, que ninguém aqui, absolutamente ninguém, anda satisfeito com o seu nível de comprometimento em oração com Deus. Porque oração com Deus é conversar com o Pai, é estar em comunhão com Deus. Eu sempre falo para todas as pessoas, o cristão que não ora é um cristão que não ama a Deus, porque a maneira de se comunicar com Deus, além da Bíblia, aqui nessa terra, é quando você para e se conecta com Deus em oração. Então, se você diz amar a Deus, mas não tem uma vida de oração, na verdade, a sua palavra não está combinando com as suas atitudes. E Daniel era alguém que era fiel, era alguém que fazia a alma suar, como diria Martinho Lutero. E ele foi pego. E eu sempre digo o seguinte, Daniel, ele não foi livre, ele não foi miraculosamente liberto da cova dos leões, mas ele foi liberto na cova dos leões. E aí há uma diferença muito grande. Quando nós temos uma vida de oração, a gente tem convicção que as dificuldades e as adversidades, elas podem inevitavelmente chegar até nós. Jó é um grande exemplo disso. Mas quando nós estamos em compromisso com Deus em oração, quando nós estamos no problema, Deus nos dá a solução para aqueles problemas e, às vezes, nos convence de que aquele problema é importante para nós. E ali a gente consegue passar pela adversidade de uma maneira muito mais pedagógica. Então, o compromisso de oração com Deus te faz ter uma vida de intimidade com Ele e uma vida mais leve para que você viva. Seja na bonança, seja na escassez, seja na alegria, seja na tristeza, seja na dor, seja na tranquilidade. A vida de oração transforma o cristão em um filho verdadeiramente, em alguém que tem intimidade com Deus. Quando o Alessandro estava começando o PG, que o filhinho dele foi lá abraçar e beijar ele, eu fiquei tentando fazer uma conexão aqui com tudo que eu ia falar. É exatamente isso. Quando a gente ora, é como o filho do Alessandro que vai lá e abraça o pai, beija ele e demonstra com ações o amor que ele tem. Nós somos assim. A nossa maneira de expressar amor de Deus passa muito também pela oração. E o segundo relato bíblico, Alessandro, que eu queria trazer aqui para todos os irmãos, e aqui deixa eu ver quem está aqui, está a Terezinha, está o Obadias, tem muita gente, né? A Mônica, eu estou aqui com aquela... Só aparece quem está com o microfone aberto. Então, o outro relato que eu gostaria de trazer está lá em Atos 12, né? E aqui eu queria ler um pedaço da Bíblia, se vocês não se importam ler um pouquinho junto comigo, lá em Atos 12, a partir do verso 1. Também vou ler na NVI, tá, pessoal? Quem puder acompanhar aí, acompanha comigo. A Bíblia diz assim, ó, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um, ou seja, 16 soldados, né? Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Guarda esse verso 5 aí, verso 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, te veste e calça as sandálias. E Pedro assim fez,
E disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e segue. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo se era real o que se fazia por intermédio do anjo. Tudo, porém, lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Mais uma vez, os detalhezinhos que a Bíblia traz para nós. O verso 5 é muito claro ao dizer que Pedro estava preso, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja estava fazendo o quê? Suando a alma em prol de Pedro. A igreja estava tendo uma vida de fato de oração, com responsabilidade, com compromisso, com intensidade. E a Bíblia diz que Pedro, ao ver tudo aquilo que aconteceu de forma miraculosa para ele ser liberto da prisão, ele não sabia se aquilo era real. Agora pensa comigo, irmãos. Pedro viu Jesus andar sobre as águas. Pedro viu Jesus curar leprosos. Pedro viu Jesus curar cego. Pedro viu Jesus acalmar o mar e mandar a tempestade ficar quietinha. E mesmo assim, por meio de uma oração intensa, por meio do suor da alma de uma igreja unida em oração, o milagre que aconteceu na vida de Pedro, Pedro ficou atônito a ponto de não saber se aquilo era real. Eu sempre costumo dizer o seguinte: aquele e aquela que tem uma vida de oração constante não é pego de surpresa nunca, porque tamanha pode ser a adversidade, ele vai estar enraizado num Deus que traz paz e que traz tranquilidade e sabedoria para a gente saber lidar com as adversidades da vida. Então, assim, hoje a minha ideia de vir aqui a SPG e trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração é trazer a igreja para o entendimento que todos nós já sabemos da importância da oração, mas que muitas vezes no dia a dia da nossa vida, nas dificuldades, nas atividades do dia, a gente vai acabando deixando de lado e vivendo no automático. A gente ora ali rapidinho, a gente agradece a Deus ali rapidinho, mas não tem esse suor da alma, essa intensidade, essa coisa que fez com que Daniel não se importasse com pessoas entrando na casa dele, tamanha a conexão que ele estava com Deus. É isso que Deus me pediu para vir aqui hoje e trazer a igreja de volta para esse compromisso de oração. Porque quando nós temos um compromisso de oração com Deus, aí a gente vê muita coisa acontecendo. Sejam milagres, sejam, como é que eu posso dizer, além de milagres, Deus nos tira de tentações, de dificuldades, mas, sobretudo, nos prepara para o dia a dia da vida, que é feito de altos e baixos, inevitavelmente, de vitórias e derrotas, de alegria e de tristeza, de choro e de regozijo. Aquele que é enraizado, aquele que está sob a fundação da oração, é um cristão que sabe se portar em qualquer momento da vida, em qualquer circunstância que a vida pode nos dar. E a minha ideia era trazer isso. Lembrar aos irmãos que uma vida de oração sem clichê é uma vida de oração de entrega. É uma vida onde a gente fica suado não do calor de Manaus, mas a gente fica suado na alma, de se agarrar com Deus, de ter a convicção e a certeza de que tudo está no controle da mão dele. Tem uma outra fase atribuída a Lutero, que não tem registro, mas o meu pastor Carlos disse para mim uma vez que era de Lutero, que ele dizia assim: normalmente, ao amanhecer, eu oro 2 horas por dia. Quando eu tenho certeza que terei um dia atribulado, eu oro 4 horas. Porque o que a oração pode fazer, braço, inteligência e força nenhuma é capaz de construir. Então, irmãos, que tenhamos de fato, a partir de hoje, aqueles que estavam dispersos, aqueles que estavam frios, um convite que Deus nos faz hoje é de um pacto, de voltarmos a ter uma oração intensa, uma oração compromissada, uma oração que faz suar a alma. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Quem mais diz amém aí?
Eu vou abrir aqui o microfone de vocês, vocês podem abrir. Você vê aí a qualidade dos nossos palestrantes, é um melhor do que o outro. E o Thiago foi usado por Deus também, tenho certeza disso. Eu quero abrir agora para perguntas. Eu vou começar pedindo oração. Primeiro, agradecer pela vida. E o Thiago também é um sobrevivente do Covid. Ele, a esposa e a sogra. Então, Meu filho também pequeno pegou. Meu filho de 3 anos. Então, eu gostaria que vocês orassem por mim, que Deus sabe todas as coisas. Até agora eu passei incólume, não parei de fazer a missão. Todo sábado eu estou numa igreja. Eu tomo as devidas precauções, eu faço os exames antes de ir para qualquer igreja, para saber se eu não estou transmitindo para alguém. A minha preocupação é não transmitir para alguém. Mas eu não estou me sentindo bem hoje. Eu estou tossindo e eu gostaria que vocês orassem por mim também, para que eu não possa passar aqui para outras pessoas também. Está aberta aqui os pedidos de orações e as perguntas para o nosso palestrante. Amém. Aqui está, ó. Depois entrou, viu, Thiago? Entrou a Rosângela aqui de Manaus. Ela é uma fiel amiga também aqui, nossa irmã do PG. Entrou o Bom de Bíblia da TV Novo Tempo e cantor Obadias Diogo. Esse aqui é fera. É o nosso Leandro Quadros daqui. E ele está repetindo o duelo que teve lá na TV Novo Tempo com o adversário dele, né, Obadias? Foi, nós repetimos ontem, só que dessa vez eu ganhei. Que legal. E eu falando aqui, pelo amor de Deus, hein? Só que foi assim, dessa vez foi diferente, porque nós competimos com 176 pessoas. Nossa! E era um concurso de mordomia. A gente vinha participando desse concurso desde o início do ano, né? Então nós já tínhamos passado por nós se inscreveram 1.600 pessoas, né? E ontem 176 se classificaram para a final. E aí o vencedor, além de ganhar um telefone novo, ganhava uma TV de 55 polegadas para a igreja. Opa! E a minha igreja levou. Aê, garoto! É bom, faz diferença. Show de bola. Nós temos aqui também o Osíris, ancião da igreja do Jardim América, onde a TV Novo Tempo faz o seu pouso lá, manda muito bem, eu já fiquei sabendo, viu? Eu vou te chamar de primo também, é Tomás, aqui o Avelino. Todos da mesma a Emília está aqui também. Amém. Boa noite, irmão. Boa noite, Emília, seja bem-vinda. Aqui é uma grande também incentivadora, uma grande missionária. Ali, Amém. É maravilhoso estar aqui, irmão, porque eu não tenho estado, porque nós estamos com uma classe bíblica, todas as segunda-feira. Por isso a senhora E hoje não teve, mas eu quero dizer que todas as segunda-feira eu estou em oração por cada um de vocês, meus amados irmãos. Amém. Amém. Aí nós temos aqui, Tiago, a Cel da Sanatos, Indústria de Alimentos Saudáveis, lá de São Paulo. Olha aí, ó. O que nós temos, hein, Chique, Mônica né? Venâncio? Bom, tá caladinha, Mônica. Moniquinha tá caladinha. Não, estou prestando atenção. Nós temos 10 minutos para acabar com esse nosso papo aqui. Deu certo hoje. Eu gosto muito do tema oração. Então, eu estava prestando atenção e pegando todos os assuntos aqui. E agora, o momento gostoso, né? Que é onde a gente troca, a gente conversa um pouquinho. Eu só tenho gratidão. Gratidão a Deus por esse PG, porque tem gente que não gosta das segunda-feiras. Eu sempre gostei porque eu tenho um vício. Agora eu tenho 2. Eu sou viciada em trabalho. Fim de semana, como eu não trabalho, para mim é complicado. Mas agora, quando vai chegando sábado, domingo, a gente já vem naquela preparação para estar aqui, para estar no PG, para ver o que vem de melhor, porque cada dia está melhor. Desde o começo até hoje, Deus tem selecionado pessoas e é bom demais fazer parte desse PG.
Graças a Amém. Deus. Rosângela, minha amiga fiel. E eu achei, assim, que o tema é o que a gente mais está precisando no momento. Momento difícil, momento de muita tribulação, momento de muita enfermidade. É um momento difícil que a gente, se não estiver em oração, a gente sucumbe. Não permanece na fé, não permanece firme. E eu digo que muitas vezes o sofrimento, a tribulação, às vezes faz a gente calar um pouco na oração. E você só sabe, às vezes, ou gemer, ou chorar, ou ficar quieto, calado. Embora durante o dia você fique constantemente conversando com Deus, mas não tira aquele tempo para se prostrar mesmo ao Senhor e dedicar horas ali ao Senhor. Então, eu acho que esse assunto é um assunto muito necessário, não só ao nosso grupo, mas toda a igreja no mundo inteiro. Verdade. A oração é que nos sustenta, um ao outro. Osíris, quer falar alguma coisa, Osíris? Não, mas muito bom, porque a gente está numa época agora muito importante. Eu creio que Cristo está voltando. Eu tenho também. muita dúvida. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, agora é um momento onde nós precisamos de uma consagração e de um relacionamento maior. E como acontecer isso sem oração? Eu não encontro outro caminho. Então, mais do que nunca, é um momento de oração. Eu digo sempre, lá na escola, quando eu prego, que a melhor forma de nós nos mantermos de pé é vivendo de joelho. Gostei da frase. Então, a oração é fundamental. Ok. Eu só gostaria de citar de fazer ajudar um pouquinho nesse pensamento. Eu gosto muito daquele texto de João 15, né, que Jesus conversa com os discípulos sobre a videira, né? E ali tem alguns versículos interessantes. A gente percebe que basicamente no capítulo todo Jesus se preocupa muito em falar em permanecer, né? E eu não me preocupo muito com o período de oração que eu tenho. Às vezes eu faço uma oração de 15 minutos, às vezes 20. Eu não cronometro o meu período de oração, porque a gente precisa falar com Deus pela manhã e permanecer com Ele durante o dia. Isso é muito importante. Você não só falar com Ele pela manhã, mas você sentir o senso, ter o senso da presença de Deus durante o dia. Isso é muito, muito importante. O que acontece? O irmão falou que você não ama, né? Tem tudo a ver quando você não ora. Mas eu acredito que eu só gostaria de acrescentar uma coisa a mais. Você não está ligado. Quando você não tem tempo para falar com Deus e a comunhão ela tem uma via dupla. Você tanto fala como você ouve, né? Então, quando você não tem essa conexão com Deus, você não está ligado à videira. Se você não está ligado à videira, e você sendo ramo, você vai morrer. Não tem como. Verdade. Gente, eu queria agradecer a presença de todos. Eu reforço os pedidos aí de oração.